Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos estudar e realmente aprender direito constitucional. Dando continuidade à nossa série de aulas sobre a história das constituições brasileiras, hoje iremos estudar a Constituição de 1946, a Constituição que trouxe de volta o Brasil ao eixo da democracia e da participação popular, deixando para trás os anos de trevas instaurado por Getúlio Vargas, que chegou ao poder em 1930 através de um movimento revolucionário e que tinha o objetivo de modernizar a nação brasileira, mas se apegou tanto ao poder que promoveu um golpe de Estado durante o seu próprio governo, outorgando uma Constituição autoritária e fascista, permanecendo no poder até ser retirado por força de um outro golpe de Estado em 29 de outubro de 1945. Percebam bem, queridos alunos, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório em 1930 e o que era para ser transitório durou por 15 anos, de 1930 a 1945. Assim, com a retirada de Getúlio Vargas da presidência, nasciam as condições para novas perspectivas democráticas para o Brasil. E logo esta expectativa se confirmou com a promulgação de uma Constituição democrática em 18 de setembro de 1946. Este, então, é o nosso tema de hoje, Constituição Federal de 1946. Vamos aos estudos? Para o Estado Novo, governo de Getúlio Vargas, a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados teve efeitos contraditórios. De um lado, o regime ganhou tempo. O estado de guerra representava um bom argumento para o governo adiar por tempo indeterminado a consulta popular, que deveria validar a Constituição de 1937. Lembram da aula passada? Getúlio Vargas incluiu no texto constitucional que a Constituição, por ele outorgada, seria apreciada via plebiscito pelo povo, fato que nunca ocorreu. De outro lado, a opção por lutar contra o nazifascismo colocou em xeque a manutenção de uma ditadura no país. As oposições procuraram aproveitar o desgaste do governo decorrente destas contradições para retomar a iniciativa de se mudar o regime no Brasil. Foi nesse quadro de redefinições que o Estado Novo entrou em crise e finalmente caiu em 29 de outubro de 1945. Getúlio Vargas entrou em descrédito após a Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro, dividido entre grupos pró-Alemanha e pró-Estados Unidos, tratou de aproveitar ao máximo a rivalidade entre os dois países em benefício próprio,
Porém, com a derrota da Alemanha, o movimento de oposição conseguiu retirá-lo do poder em 1945, quando Getúlio Vargas tentou substituir o chefe de polícia do Distrito Federal por seu irmão Benjamin Vargas. Além disso, nomeou João Alberto para prefeito do Rio de Janeiro, fatos que precipitaram o fim do Estado Novo, já que davam a entender a vontade de Getúlio Vargas de continuar no poder. Estes fatos culminaram com a expulsão de Vargas do poder pelos generais Gaspar Dutra e Góes Monteiro, sendo assim deposto do cargo de presidente da República. Convocado pelas Forças Armadas, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Linhares, assumiu o cargo de presidente do Brasil e governou de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. Em pouco mais de 90 dias, o novo presidente, já imbuído de novos objetivos para a nação brasileira, implementou importantes mudanças legais e comportamentais, como, por exemplo, podemos citar a revogação do artigo 177 da Constituição Federal, que permitia a aposentadoria ou reforma compulsória a exclusivo juízo do governo de funcionários civis e militares. Segundo, a extinção do Tribunal de Segurança Nacional. Posso citar outro exemplo: a revogação do estado de emergência, que, pasmem os senhores, durou 8 anos. Também a extinção do Conselho de Economia Nacional. E também a abolição da regra que permitia o esvaziamento da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. E ainda, e mais importante, a Lei Constitucional número 13, de 12 de novembro de 1945, que atribuía poderes constituintes ao Parlamento, que seria eleito em 2 de dezembro de 1945 para a elaboração da nova Constituição do Brasil. A Assembleia Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 1946, vindo o texto a ser promulgado em 18 de setembro de 1946. Tratava-se da redemocratização do país, repudiando-se o Estado totalitário que vigia desde 1930. O texto inspirou-se nas ideias liberais da Constituição de 1891 e nos ideais sociais da de 1934. Na ordem econômica, procurou harmonizar o princípio da livre iniciativa com a justiça social. Vários intelectuais da época participaram da elaboração da nova Constituição. Pela primeira vez, os comunistas também integraram as reuniões da Assembleia Constituinte. O resultado foi uma Carta Constitucional bastante avançada para a época, conquistando avanços democráticos e na liberdade individual de cada
cidadão, as liberdades que o próprio Getúlio Vargas havia acrescentado à Constituição de 1934 e que foram retiradas por ele mesmo em 1937. Voltaram a integrar a Carta Política de 1946. Dessa forma, queridos alunos, o curtíssimo governo de José Linhares foi importante para a transição do antigo regime de Getúlio Vargas para o novo Brasil, que nascia com a eleição do novo presidente pela promulgação da nova Constituição Federal. Em relação ao Poder Executivo, foi eleito pelo voto direto com mais de 55% de aprovação dos eleitores, o general Gaspar Dutra como novo presidente da República, tomando posse em 1º de fevereiro de 1946. A Constituição brasileira, promulgada no dia 18 de setembro de 1946, trazia importantes mudanças em relação ao antigo texto constitucionais. Entre as mais importantes, podemos destacar a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Também a liberdade de expressão, sem censura em espetáculos e diversões públicas. Sigilo de correspondência inviolável. Liberdade de consciência, crença, exercício de qualquer culto religioso. Ainda, liberdade de associação para fins lícitos. Casa como asilo individual tornava-se inviolável e prisão apenas em flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade competente e a garantia ampla de defesa do acusado. Também importante mudança, a pena de morte foi extinta em nosso país pela Constituição de 1946. Os 3 poderes são definitivamente separados. A separação dos poderes visava delimitar a ação de cada um deles. Esta nova lei, na verdade, foi elaborado devido à reflexão sobre os anos que Getúlio Vargas ampliou as atribuições do poder executivo e obteve controle sobre quase todas as ações do Estado. Fora isso, o mandato do presidente se estabeleceu em 5 anos, sendo proibida a reeleição para cargos do Executivo. No que se referia às leis trabalhistas, a Constituição de 1946 manteve o princípio de cooperação dos órgãos sindicais e diminuiu o controle dos mecanismos do Estado aos sindicatos e seus adeptos. Já no que tocava à organização do processo eleitoral, a Carta de 1946 diluiu as bancadas profissionais de Getúlio Vargas e aumentou a participação do voto das mulheres, que na Constituição anterior só era permitido às mulheres que tinham cargo público remunerado. Sendo assim, a distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados foi alterada, aumentando-se as vagas para os estados considerados menores. Porém, o governo de Dutra feriu a sua própria Constituição, que pregava o pluripartidarismo.
ao iniciar uma perseguição ao Partido Comunista Brasileiro. Mesmo com tudo isso, o período que abrange os anos de 1946 a 1964, ano do golpe militar, é considerado pelos historiadores e cientistas sociais como a primeira experiência do regime democrático no Brasil. O período de existência da República Oligárquica ou Velha República de 1889 a 1930 esteve longe de representar uma experiência verdadeiramente democrática, devido aos incontáveis vícios políticos mascarados por princípios de legalidade jurídica prescritos na lei. Assim, esse período foi marcado por grandes nomes na política nacional, mas também por grandes turbulências. Desta forma, a fim de organizar o raciocínio lógico do entendimento dos governos que se seguiram, podemos pontuar de forma didática cada um deles, iniciando pelo governo de Dutra. O governo do general Eurico Gaspar Dutra, que compreendeu o período de 1946 a 1951, foi bastante influenciado pela conjuntura internacional do pós-guerra e o advento da Guerra Fria. Aliando-se aos Estados Unidos, o governo Dutra rompeu relações diplomáticas com a antiga União Soviética e extinguiu o Partido Comunista Brasileiro. Durante esse governo foi criado o Plano SALT, Saúde, Alimento, Transporte e Energia. Em 1950, Getúlio Vargas ganha as eleições presidenciais, mesmo após 15 anos de governo ditatorial. O gaúcho deveria governar o Brasil por um período de 5 anos, em um regime democrático. Getúlio Vargas foi eleito com esmagadora maioria de votos, assumindo o poder mais uma vez. Conseguiu, em parte, apagar sua imagem de ditador do Estado Novo e construindo em seu lugar a figura de um estadista democrata. Nesta fase, que compreende 1951 a 54, Vargas empenhou-se em realizar um governo de caráter nacionalista. Criou a Petrobras, dentre outras empresas públicas. Suas medidas governamentais provocaram violenta reação da alta burguesia, que o acusava de pretender implantar no Brasil uma república sindicalista. Na verdade, sua política de aproximação com a classe trabalhadora preocupava a oposição, em especial o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Porém, em 1954, Carlos Lacerda sofreu um atentado. Neste atentado morreu o major aviador Rubens Florentino Vaz. As investigações apontaram como autor do crime Climério Euribes de Almeida, integrante da guarda pessoal do presidente da República e amigo de Gregório Fortunato, como o suposto envolvimento de pessoas ligadas diretamente ao presidente Getúlio Vargas. A oposição exigiu sua renúncia, culminando uma crise política e com o consequente suicídio de
Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954. Dia de muita tristeza em todo o país, visto que Getúlio Vargas conseguiu ser admirado e amado pela grande massa popular da nossa sociedade. Lembro sua frase, escrita em uma carta como herança e que foi eternizada. Disse ele: deixo a vida para entrar na história. Depois da morte de Getúlio Vargas, assumiu o governo o vice-presidente Café Filho, que finalizou os dias restantes do mandato do então presidente eleito. Em seguida, nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi de 1956 a 1961 e foi marcado por diversas realizações desenvolvimentistas que estavam previstas no plano de metas, como, por exemplo, a construção de Brasília, a instalação da primeira fábrica de automóveis em território brasileiro, a abertura de rodovias, dentre outras grandes realizações. Este governo permitiu a penetração do capital estrangeiro para financiar o desenvolvimento econômico e industrial pretendido. As consequências deste processo foram o aumento da nossa dívida externa e a crescente dominação do nosso mercado interno pelas empresas multinacionais. Em seguida, tivemos o governo de Jânio da Silva Quadros, em 1961, e teve curta duração. Contou, a princípio, com o apoio das classes dominantes, na medida em que combatia internamente o comunismo, porém perdendo o apoio político tanto do centro como da direita. O presidente Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961, encaminhando carta ao Congresso Nacional, pela qual afirmava que teria sido pressionado por forças ocultas terríveis. Logo em seguida, nós tivemos o governo de João Goulart. Vice-presidente João Goulart, conhecido como Jango, estava na China quando o presidente Jânio Quadros renunciou. Assim, as Forças Armadas tentaram impedir o seu retorno, tendo em vista o receio das suas ligações com os comunistas. Não aceitando o inconstitucional afastamento de Jango, o Congresso Nacional, tentando ser conservador, aprovou em 2 de setembro de 1961 o regime parlamentarista, que também já havia sido experimentado durante o Império. A grande novidade era a dualidade do Executivo, exercido pelo Presidente da República, e pelo Conselho de Ministros, cabendo a este a responsabilidade política do governo. Conforme o artigo 3º, inciso 1º da Emenda Constitucional número 4 de 1961, o presidente da República nomeava o primeiro-ministro, que, por sua vez, escolheria os demais ministros a serem nomeados pelo presidente da República. Realizado um referendo em 6 de janeiro de 1963, o povo decidiu o retorno imediato ao sistema presidencialista, que permaneceria até 31 de março de 1964, que eclodiu um movimento militar que derrubou o presidente João Goulart, que foi acusado de estar a serviço do comunismo
internacional. Instalava-se assim uma nova ordem revolucionária no país. O general Costa e Silva, o brigadeiro Francisco Correia de Melo e o almirante Augusto Rademacher, militares vitoriosos, continuaram o chamado Supremo Comando da Revolução. E, em 9 de abril de 1964, baixaram o Ato Institucional número 1, de autoria de Francisco Campos, o mesmo autor da Constituição autoritária e conhecida como a Constituição Polaca de 1937, com muitas restrições à democracia, como, por exemplo, o comando da Revolução poderia decretar o estado de sítio. Conferia-se o poder de aposentar civis ou militares. Outro exemplo, sem as limitações previstas na Constituição, estabelecia-se a possibilidade de suspender direitos políticos pelo prazo de 10 anos, cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluído da apreciação tais atos do Poder Judiciário. O Ato Institucional número 2 de 1965, após ter estabelecido eleições indiretas para presidente e vice-presidente da República, foi seguido pelo Ato Institucional número 3, que também estendeu a eleição indireta para os estados. O Congresso Nacional foi fechado em 1966, sendo reaberto posteriormente nos termos do Ato Institucional número 4 de 1966, para aprovar a Constituição de 1967, que será tema da nossa próxima aula. Assim, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal Aprenda Direito Constitucional. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.